não é? Que por sua vez vem a dar o nome de um poema de Drummond. Essa imagem, esse símbolo da máquina do mundo, que já está no final da República de Platão, quer dizer, atravessa a cultura ocidental, ao mesmo tempo remete à cultura oriental, como eu disse, ao esoterismo islâmico, né? A ideia de um modelo em que a existência é uma viagem que se faz na Terra, mas tendo como referência modelos cosmológicos, né? Tudo isso está trabalhado, né, por um agudo conhecedor dessas tradições e da literatura de viagens. Tanto a literatura das viagens cosmológicas, herméticas e tal, quanto dos viajantes sertanejos, ou melhor, os viajantes, os naturalistas que viajaram pelo sertão brasileiro e que foram fundamentais para a constituição da imagem do Brasil e da possibilidade de construir uma visão do Brasil que está na literatura brasileira. Todos esses, né, von Martius e o Peter Lund, né, que na região de Cordesburgo, da Gruta de Maquiné, etc., criou uma paleontologia brasileira ali, nessa região justamente, e o Conde Guimarães Rosa se refere a isso. A viagem de descobrimento do Brasil interior, ao mesmo tempo a viagem cosmológica e o trabalho, através do jogo entre o oral e o escrito, da composição de uma visão transfigurada do Brasil, como enigma desta pergunta, né? Na verdade, o que está em jogo aqui é o destino do Brasil, como cifra enigmática ao longo desta viagem, né? Então, com isso, o Guimarães Rosa cria uma obra de arte nesse sentido, que é a construção de alguma coisa que contém muitos níveis de significação, né, a serem lidos. Ao mesmo tempo, ler os muitos níveis de significação é o assunto da novela. Porque a questão da novela crucial é se o protagonista sabe ler o recado. E a questão do leitor é também se o leitor sabe ler e se ler através da narrativa que ele está lendo, né? Sabe que é uma coisa curiosa? Que demorou mais de 20 anos para a crítica. Agora estamos falando do item crítica, que também faz parte do nosso currículo aqui, né? A crítica levou mais de 20 anos para perceber que tinha ali em Oernes, Jove, Vininha, portanto que tinha o escritor, ao mesmo tempo, tratava a realidade local através de uma possível outra chave também, que eram essas referências cosmológicas e planetárias, né? Se a gente acompanha a crítica, os vários críticos que escreveram ensaios muito interessantes sobre o Recado do Morro, a gente vê que os críticos transformam eles em recadeiros, porque um percebe uma coisa, o outro percebe outra, e a crítica vai fazendo o percurso, como se a novela tivesse programado, né? A gente pode dizer assim, o fato dela ser escrita através de cifras que fazem com que a leitura se dê como um processo de passagem de sentidos, que é uma viagem, né, que vai se fazendo através dos leitores, ou significa, através dos leitores, daquilo que se acumula das leituras, vai se passando uma experiência da leitura que vai se transformando e vai virando outra coisa, né? Ao mesmo tempo a viagem vai indo para frente, mas vai descobrindo o que já estava escrito lá e que a gente não sabia de saída, né? Então isso é interessante enquanto a relação, né, de uma narrativa, de uma obra de arte, que contém uma reflexão sobre a obra de arte, sobre a crítica também, né, como percurso de leituras e, por sua vez, tudo isso desemboca numa canção, que é o assunto ao qual eu quero chegar em seguida, né? Mas antes ainda, eu queria dizer o seguinte, Guimarães Rosa só faz tudo isto porque ele está profundamente entranhado nas potencialidades, vamos dizer, da experiência do sertão mineiro, do cerrado, né? Primeiro, eu vou dizer uma coisa curiosa. A Gruta de Maquiné, né,
portanto, na qual Guimarães Rosa nasceu entrando na Gruta de Maquiné, né? Isso vem antes da consciência dele, ele já terá entrado na Gruta de Maquiné, que fica a 5 quilômetros de Cordesburgo, né? Que tem uma importância fundamental no conto. A Gruta de Maquiné tem 7 salões, né? Ou seja, essa tradição cosmológica, você não sabe se a Gruta de Maquiné foi vamos dizer, tão adequada à formulação dessa cosmologia. Você não sabe se foi a cosmologia que levou a descobrir a Gruta de Maquiné ou a Gruta de Maquiné que levou a descobrir a cosmologia, né? Isso também porque a Gruta de Maquiné é apenas um magnífico fenômeno ou epifenômeno do relevo kárstico da região, que é o fato de que aquilo tudo é calcário. Calcário significa, são montanhas, ao mesmo tempo vazadas de rios subjacentes, né? que esculpem cavernas, né? Assim, insondáveis dentro da montanha, né? Porque quem vai à Gruta de Maquiné, que hoje está morta, digamos, do ponto de vista do fato de que uma gruta respira, transpira principalmente, né? E o fato de a visitação, uma série de fatores fazem com que a gruta ressecou, não é? E aqueles brilhos que o próprio Guimarães Rosa descreve na novela, você pode imaginar, mas com auxílio do texto, mas você não vê, né? Ela perdeu. Isso é um dado, não é? Da transformação ecológica, mas ao mesmo tempo esta novela é uma espécie de como se ela salvasse simbolicamente a memória da existência desse ser, que é uma gruta dentro da montanha, né, com 7 salões, sendo que no último existe um sumidouro que, se você jogar uma pedra, você não escuta onde ele cai. Portanto, existem dimensões profundas, ocultas desse complexo, né, de espeleológico, né, que nos escapa, que ninguém até hoje estudou, portanto, além do conhecimento. Mas isto, nós vemos o quanto isso está transformado em arte, ou está incorporado como arte nesse texto. Assim como a referência que ele faz aos rios que atravessam a região e que ora aparecem, ora desaparecem, porque vêm à tona e depois entram por um morro e surgem além do morro lá adiante, né? Ou seja, esses riozinhos que vêm vindo, de repente tem um gorgolo lá, um buraco, onde eles caem, né, junto de um morro, e quando se vê lá adiante, quilômetros depois, ressurge, como se nada tivesse acontecido, né? Quer dizer, do filme de um riozinho, de um fiozinho fácil, né, fazendo bilu-bilu, surge ele lá adiante. E isso é a essência do recado, entendeu? Os rios também dão recados, né? Ele desaparece, surge, ressurge ele mesmo, eles se transformam, né? E o lugar onde ele cai, né, o lugar, esse buraco, esse sorvedouro onde o rio cai, se chama, diz o Guimarães Rosa, usa uma expressão, diz assim, na linguagem do gentio, portanto, em linguagem indígena, anhanhanha canhuva. Isso é absolutamente maravilhoso, né? O rio vem vindo, de repente, anhanhanha canhuva, cai para dentro, uma espécie de tardo gorgolo musical, que você ainda escuta os ecos daquilo e você perde de vista. E lá adiante surge ele, o fiume do fiozinho. Fiume, eu tirar a palavra do italiano, né? Porque fiume do fiozinho fácil. Portanto, não importa em que língua ele surja, né? No mundo, nesse mundo incorporado a esse diálogo que nós estamos dizendo, entre a realidade local da experiência oral do sertão com a hiperletrada experiência das línguas e da literatura universal. É assim, né? Ele cai em anhanhanha canhuva e surge fiume do fiozinho. Eu achava que essa palavra fosse literalmente inventada, uma onomatopeia, né? Mas depois
descobriu-se, né, com um geógrafo que também participou desse encontro, que a nhanhonha canhuda é de fato uma expressão indígena, né, que parece inventada. Aí também essas coisas. Na poesia, você dá de tal modo o sentido, você passa de... Essa palavra ganha uma reverberação poética que faz ela, ao mesmo tempo, uma palavra indígena inventada, né? Porque o recado faz isso. Você toma e passa. Quando passa, você empresta sentidos, que transforma essa essência da criação. Está em passar sentidos que, ao mesmo tempo, você imprime, você empresta e que você perde, porque eles passam para ganhar outros sentidos. Né? Eu, todos os dias, de preferência logo de manhã, eu falo de mim para comigo. Eu recomendo muito essa. É um mantra. E, ao mesmo tempo, o seu alquiste anota tudo aquilo. O seu alquiste é um duplo do próprio escritor. Onde a gente vê as fotos do Guimarães Rosa, né, andando pelo sertão a cavalo, com aquele óculos e aquele caderneta pendurada aqui, né, como o próprio seu alquiste, ou seja, uma espécie de naturalista escandinavo, né, um homem letrado, parece tão distante, tão próximo, tão dentro daquilo, um saturnino a seu modo, o homem da escrita, como o Gorgulho por outro lado, mas como o Ivo Crônico por outro, Ivo Crônico de Cronos, Saturno, né, os diferentes modos como se coloca o limite e o desejo do projeto totalizador, né, que se apresentam para Pedro Orozio. E assim, essa notação toda só é possível porque a ecologia do sertão mineiro, do Cerrado, é de uma extraordinária multidiversidade, né, biológica, porque ela é a diversidade das espécies hoje, em grande parte transformadas em nichos, enclaves generalizantes de eucaliptos transformados em carvão, né? É eucalipto? Isso significa, isto é justamente, pensemos esse traço é um dado de realidade, da transformação real, não é? Daquilo que, por sua vez, a obra de arte transformou numa ecologia simbólica, universal, inscrita no destino do Brasil, for ele qual for. Né? Prevaleça a possibilidade disso ganhar sentido, né, na trilha dessa poética cancional que está escrita ali. A canção é fundamental na obra de Guimarães Rosa, e seja que prevaleça a luta de morte cruenta que ao mesmo tempo o conto narra, ou seja, existe uma ambivalência no destino brasileiro, que é ao mesmo tempo veneno e remédio. O Brasil tem uma capacidade impressionante de se autodestruir e ao mesmo tempo de renascer. E efetivamente não podemos dizer hoje, nós vivemos escaramuças, vicissitudes dessa história, desta cifra, né, que está lá, formulada a seu modo na obra. Né? Então, tudo isto se dá, né, se formula e tem como seu destino privilegiado transformar-se em palavra cantada, que é, de certo modo, o desígnio por excelência, né, de uma das formas felizes por excelência da expressão cultural brasileira, a palavra cantada. Estou dizendo isso, Guimarães Rosa é um dos escritores que tem uma enorme sensibilidade para esse fato. Né? No Grande Sertão Veredas, por exemplo, tudo o que se passa está lembrado numa cantiga de Ciruís, que Reobaldo ouviu um dia e ali está, como se fosse toda a história que ele vai viver, está de antemão contida. Nas palavras, mas principalmente na força melodiana, né? Daquilo que a canção não diz, né? Diz não dizendo, e que é próprio da linguagem cancional, né? Que junta a força nomeadora e designativa das palavras com esse elemento não verbal, que é aquilo que se diz para além das palavras.
união no Brasil dessa tradição escrita, mas sempre oral, fez com que a canção seja vamos dizer assim, uma das expressões por excelência, a pedra de toque da cultura brasileira, né? A expressão nessa linguagem híbrida de palavras e sons e ritmos e entoações que está, portanto, no Guimarães Rosa em muitos textos, mas eu diria no Grande Sertão, e está aqui no Recado do Morro, né? Então, acho que com isso eu situei um assunto, né? Vejo que o tempo passou, já são 25 para meio-dia, e nós ainda não falamos da canção brasileira, a não ser, mas aludimos a ela, né? Eu gostaria agora de dar como exemplo a canção feita pelo Milton Nascimento, com letra do Caetano Veloso, chamada A Terceira Margem do Rio, que é uma canção sobre um conto de Guimarães Rosa. Com isso, a gente está estabelecendo de certo modo, essa ponte. Foi o exemplo de passagem que eu pensei aqui para nós. Alguém quer, de todo modo, dizer alguma coisa, alguma pergunta ou uma colocação antes disso? Porque o meu desejo inicial vai virando utópico, né? Pela falta do tempo. Oi? Eu vou só cantarolar aqui, depois que... Todo mundo sabe, né, que o Terceira Margem do Rio é um conto que está no livro Primeiras Histórias, né? E é daquele pai de uma família que é um homem ordeiro, sensato, que não faz nada fora do esperado, e um dia manda fazer para si uma canoa, embarca, né, no rio e vai para um lugar que perturba a todos, né, da família e aos outros, porque ele não desce o rio, nem sobe o rio, não desembarca em uma margem abaixo, nem acima, nem no outro lado do rio, mas ele fica, né, avistado e diluso como uma efígie, né, num lugar do rio, né, que é inalcançável e também irresgatável, né, porque todos que desejam trazê-lo de volta não conseguem nunca, né? Ele fica nesse outro lugar enigmático que o conto nomeia só pelo título, A Terceira Margem do Rio, né? O filho dele é o que fica. Os anos se passam sem que essa situação se resolva, a família se dispersa, né? A irmã dele casa, tem um filho, viaja depois para outro lugar, a mãe vai para outro lugar, só o filho que conta a história fica à margem do rio esperando o pai, que nunca volta. Até que um dia, quando ele mesmo envelhece, o narrador, né, e pensa que ele está próximo de morrer, o pai vem ao encontro dele, mas vem como um espectro assustador, né, para o encontro do qual ele foge. Então ele se sente o homem falido, aquele que fugiu, esperou a vida inteira por um encontro e fugiu desse encontro, quando ele iria se dar, né? E agora ele apenas espera a própria morte e espera então que quando ele morrer, que façam para ele também uma canoinha, né? E que ele possa seguir pelo rio, o rio se pondo perpétuo, o rio. Não vou me arriscar a falar absolutamente nada desse conto, a não ser dizer que ele é uma extraordinária elaboração sobre o luto, né, e a melancolia. Quando a gente perde um ser muito amado, a gente tem que fazer um trabalho interior, né, que é um trabalho de recomposição. Freud escreveu um ensaio em que ele diz isso: ou fazemos o trabalho de luto, ou caímos na melancolia. O luto é um trabalho de recomposição desse objeto interior, né, que está perdido para nós e que nós refazemos, de algum modo, simbolicamente. Quando não fazemos esse trabalho, que toma tempo, né, caímos na melancolia, ou seja, é como se todos os outros objetos perdessem a graça, né? Nós podemos dizer que existe nesse conto a perda de um objeto amado, né, cuja falta o menino ou o filho não tem como elaborar, né?
ou não tem como elaborar senão ficar à espera de uma volta, ou seja, ele não aceita, ele não faz o trabalho do luto, ele não aceita que o pai parta. Parta como se fosse um Caronte. Na mitologia grega, né? Caronte é aquele barqueiro que atravessa os mortos para o Hades. Né? Na tradição grega, Caronte leva os mortos para o outro lado, como se houvesse a margem dos vivos e a margem dos mortos. Caronte é o mediador, né? Faz a passagem. Guimarães Rosa faz uma extraordinária transformação contemporânea desse mito, porque aqui é Caronte que se leva a si mesmo para lugar nenhum. Aqui não temos, portanto, as duas margens, a dos vivos e dos mortos. Temos uma terceira margem enigmática, né? E indizível, que Guimarães Rosa mineiramente não diz. Esse é um extraordinário conto sobre o indizível. O indizível é a morte. A morte não pode ser dita. A morte não é semiotizável. Não há o que diga a morte. Não? E toda tentativa de falar a morte é vã. Esse é um conto extraordinário em que um artista mineiro, decantando algo, né, da mais profunda experiência mineira, que é aquela história de não dizer, né, ele pode dizer justamente o que não se diz, né, não nomeia em momento algum, né, essa morte que aparece cifrada na terceira margem do rio. Bem, eu já estou falando demais, porque eu sou um boquiroto paulista, formado na Universidade de São Paulo. Guimarães Rosa dizia que o sertão é coisa de Goethe e Dostoiévski, e São Paulo é coisa de Emile Zola, romance de tese, essas coisas assim. Mas a canção é que salva. Então, eu vou cantar lá, porque o Milton Nascimento fez a canção. Emile Zola, romance de tese, Milton Nascimento fez uma canção e chegou a Caetano Veloso e disse: eu gostaria que você fizesse letra para essa canção. E a canção se chama A Terceira Margem do Rio. Mineiro, né? Ele não diz nada, né? Apenas dá um nome. Que desafio, né? Você pôr letra num negócio desse. Mas ele pediu então para o poeta baiano, o boquiroto baiano, que é justamente o extraordinário poeta, né, para responder esse desafio. Perguntou ainda: você se lembra aquele conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio? Como se fosse possível não se lembrar, né? São Cis e Mineiro. Aí, o Caetano então fez essa letra aqui, que é assim, a canção é assim: pouco de pau que diz, eu sou madeira, beira boa, taval, tris, risca certeira, meio a meio, rio, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Água da palavra, entre as escuras duas águas, margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, por sob a risca da canoa, ouvi, o que ninguém jamais ouvido, ouvi, a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, a brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora a tora da palavra, rio, pau é nove, nosso Pai. Pouco de pau que diz, eu sou madeira, beira. Então essa canção, primeiro, na primeira estrofe, ela resume super condensadamente a narrativa. Ou primeiro momento da narrativa: pouco de pau que diz, eu sou madeira, beira boa, daval, tris, risca certeira. Ou seja, alguém construiu uma canoa, né,
escavando o pau, né, oco de pau, que diz: eu sou madeira boa, beira boa da val, para colocar essa canoa na água, que tris, uma risca certeira na água. Portanto, em pouquíssimas palavras se decantou, não é? O evento, não é? Alguém partiu para a água, triscando como quase nada, né, a superfície da água, riscando essa superfície, uma risca certeira, que será logo em seguida a risca terceira, né? Meio a meio, rio, silencioso, sério, nosso Pai não diz, risca terceira, né? Esse silêncio só se diz pela água, né? E a margem aqui na interpretação do poema do Caetano, essa margem é a risca na água, é a terceira margem, né? Portanto, a risca na água é esse lugar, esse risco, esse traço, é a única coisa que diz na água, né? Mas nós podemos dizer que a palavra poética também é um risco na água, que diz o indizível, que é o puro fluxo, né? Que está ali, que se diz no rio, é o rio que se diz, o rio pondo, perpétuo, o rio, né? Que fala e não fala, que diz e não diz, silencioso, sério e ri, né? Ou seja, para o qual todos os opostos incompatíveis estão juntos e dizíveis, né? Não se opõem. Água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso Pai. Água da palavra entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso Pai. Essa rosa da palavra, que é o próprio sulco, né, da canoa na água, e ao mesmo tempo uma referência ao significante do nome do Pai, do conto, né? Guimarães Rosa, proa da palavra, rosa da palavra, duro e puro silêncio, né? Que diz e não diz esse inominável, né? Meio a meio, rio, silencioso, sério, por entre as árvores da vida, o rio, por sobre a risca da canoa, ouvi, que ninguém jamais ouvi a voz das águas. E agora, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio pau enorme, nosso Pai. Aqui vocês veem os 4 elementos. Eu li num jornalzinho aqui do evento que estão preparando uma coisa sobre os 4 elementos, né? A água, o fogo, o ar e a terra. E aqui nesta estrofe também está, né? A palavra é asa, é voo, é ar. Asa da palavra, asa parada agora. Casa da palavra, onde o silêncio mora. Isso é bom. Como se o resto não fosse, mas asa, casa da palavra, onde o silêncio mora, né? A palavra que é aérea, né? E que voa e para, é uma casa cheia de sentido, a gente diria, mas também cheia de silêncio, né? Cheia do que não se diz. Brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. A palavra é fogo que ilumina, né? Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso Pai. Tora o grande tronco, né? A árvore, terra. Quando se vocês lerem o último parágrafo do Grande Sertão Veredas, depois de 400 páginas, Riobaldo diz: o Rio São Francisco parecia mesmo um pau enorme. Aqui, portanto, o Caetano está fazendo uma referência ao Grande Sertão, né? Esse pau, pai enorme, Rio São Francisco, símbolo fluente, né? Fluxo fálico de um Brasil que se faz e não se faz, né? O rio da integração nacional, ao mesmo tempo morrente, hoje, vamos dizer,
né? Mas é o rio pau enorme, erguido pela potência da fala, né, de quem construiu a sua narrativa, e diz isso no último parágrafo. E então eu acho que a canção está trabalhando com essa falta do pai e ao mesmo tempo a potência do pai, né? A falta simbólica e a potência simbólica de constituição do Brasil. Estou falando isso de boca cheia agora. E isto é canção, e isso é um acontecimento inusitado nas culturas contemporâneas no mundo inteiro, que é o cancionista faz uma leitura vertical do maior escritor do século em uma cultura. Quer dizer, não existe com facilidade isso no mundo, entende? O cancionista é também um sujeito que diverte as massas, e supostamente cultura popular de massas. Mas no Brasil tem este meandro singular, né? De que, sendo isto também, alguém faz uma vertical interpretação crítica do maior escritor, maior prosador poeta da língua portuguesa nesse século, em canção, em letra de música. Por isso que eu estou dizendo é criação artística, poética, cancional e é crítica. Não é com facilidade que alguém estabelece a relação, ilumina a relação entre o conto da terceira margem do rio e o último parágrafo do Grande Sertão Veredas. Isso é um achado ensaístico, inseparável de ser obra poética e feita em canção. Tora da palavra, rio pau enorme, nosso Pai. Aqui não posso deixar de comentar uma coisa muito graciosa, que é o fato de que quando o Milton foi gravar, com o disco Chai, né, com um grupo coral, eles cantavam, achavam que não cabia, não dava para dizer nas sílabas esse rio pau enorme, nosso Pai. Então tinha lá, né, aquele grupo mineiro todo dizendo rio pau, ele não falava rio pau enorme, nosso Pai. Porque mineiro não fala assim, poucas estrofes já sai falando rio pau enorme, não leva 400 páginas. Após que o baiano em 4 estrofes já está falando rio pau enorme, nosso Pai. Então ligava para o Caetano dizendo, Caetano, aqui não está dando, né? Mas aí vocês veem o Caetano cantando sim, rio pau enorme, nosso Pai. Mas tudo isso faz parte desses, sabe, dizer e esconder, que são as graças, as riquezas que são diferenças dos vários modos de dizer e de entoar do Brasil, né? E tudo isso é canção. Agora são 5 para o meio-dia. Eu só tenho tempo de tocar alguma canção. Porque o piano ficou aqui só como uma espécie de proteção, uma asa protetora. De viagens, né? Mas então vamos cantar alguma coisa, né? Para saborear esse fato desse lugar que a canção ocupa no Brasil e nas nossas vidas e na nossa memória coletiva e tal, né? Aqui tá ligado? Então, eu acho que um Tom Jobim aqui, porque Tom Jobim e Vinícius de Moraes, porque Vinícius de Moraes foi quem veio está abafado ou é baixo, veio da tradição da canção, da poesia escrita, né? Um poeta do livro, na década de 30 e 40, que tinha a sua vertente boêmia e cancional. Ele compôs até canções, acho que na década de 30 ou 40, não sei, ele mesmo, mas foi final da década de 50 que ele encontrou com o Tom Jobim a oportunidade histórica de realmente migrar, além da canção, da poesia do livro, para a poesia cantada, né? Que não substitui a poesia do livro, isso fique claro.
claro, não se trata absolutamente de nada disso, mas que é uma outra vertente, uma outra forma da palavra poética se fazer, né, pela oralidade entoativa suspensa na melodia, isso, uma força melodiana, né, ligada à força das palavras. E no encontro, o encontro de Vinícius de Moraes com Tom Jobim e João Gilberto, né, Milton Mendonça também soma esse núcleo da bossa nova, gerou uma outra forma de expressão, ou condensou, concentrou, irradiou a força que a canção tinha no Brasil, né, que já tinha, cuja a força que estava intuída, por exemplo, na obra do Guimarães Rosa e tal. Então, diga. Não. Essa palavra melodia é sua ou é do Guimarães Rosa? É do Guimarães Rosa. A força melodiana. Isso é no Recado do Morro, quando ele está se referindo à canção de Laudevin Pulgapé, né? Quando ele canta e aquilo que se escuta, que transmuda da pedra das palavras a força melodiana. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Eu não estou cantando não, estou só lembrando, para vocês cantarem, entendeu? Aqui, vejam, esse negócio da canção, é simples isso aqui, porque é uma sequência de terças assim. É uma escadinha. Né? É simples, é um. Aí tem um pequeno. Uma costura. Outra costuradinha. Chegou-se lá e vem descendo. Com isso, olha, não é cada vez que essa frase, a mesma frase é dita, mas ela se transforma cada vez, porque a cada vez que você vai subindo a melodia, você vai intensificando, existe uma intensidade maior das cordas vocais, né, que vão indo para o agudo, elas vão intensificando, porque as frequências são maiores, isso é instintivo, né? Então, a cada vez que você diz, tem uma gravidade nova essa declaração. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Isso tá ficando bom. Agora, eu sei que vou chorar. Olha ali. A cada ausência tua eu vou chorar. Olha. Mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. E agora lá atrás, eu
desventura de viver à espera de viver por toda a minha vida. Obrigado. Meio-dia em ponto. Que bom. Eu começo, espero um pouco. Só podemos declarar, então, chegar lá um pouco. Quero agradecer à coordenação do festival pela possibilidade de estar conversando com vocês. E a intenção era das melhores, não fosse desviado dos meus propósitos por essa famosa leitura, que não me deixou na melhor das minhas formas, mas enfim. A minha ideia basicamente é tentar sistematizar, e se vocês quiserem discutir, 3 aspectos que me parecem muito importantes na arte contemporânea e que, feitas as contas, são meio considerados como dados e muito, eu acho, muito problemáticos, que são, por um lado, essa crítica muito grande que se faz há pelo menos 15 anos à questão da autonomia da arte e, consequentemente, essa espécie de reivindicação até um pouco cansativa pela aproximação entre arte e vida. Em segundo lugar, o peso enorme que vem tendo as instituições e as curadorias em relação ao destino da arte, à produção da arte. E, em terceiro lugar, discutir um pouco esse peso também crescente das cenografias, a disposição, o peso que a disposição dos trabalhos de arte vem adquirindo para a própria observação da arte. Eu vou expor essas questões de maneira, vou tentar clara, sistemática, porque eu tenho 30, 40 minutos aí, enfim, o resto é meio com vocês. Bom, o primeiro aspecto, que me parece muito marcante no sentido que a arte vem adquirindo hoje em dia, é essa crítica a um aspecto que seria central na estética moderna, chamada autonomia da obra de arte, que seria também uma conquista da arte moderna, e que não se discute bem, afinal, o que seria essa tal autonomia da arte, mas a contraparte seria uma reivindicação pela crítica à noção de autonomia da aproximação entre arte e vida. E, embora também não se saiba bem o que se seja essa aproximação entre arte e vida, o fato é que o desdobramento real na produção artística dessa questão foi um peso crescente das obras, se é que se pode falar em obra ainda, que envolveriam o observador de maneira total, ou seja, as instalações, os ambientes, os happenings, as ações, em suma, tudo aquilo que conduzisse uma relação com o trabalho de arte que não fosse mais a relação dita tradicional, seria uma relação mais frontal, contemplativa, que envolveria esculturas, desenhos, pinturas, coisas dessa ordem. Quer dizer, não estou dizendo nada de novo, mas basta em qualquer instituição, qualquer exposição, que o que predominam são obras dessa natureza. E me parece que muito em virtude desse tipo de crítica e desse tipo de envolvimento. E, embora seja aparentemente paradoxal, simultaneamente haver também uma onda muito forte de videoinstalação, de foto, eu acho que essa onda deriva paradoxalmente da mesma questão, da mesma solicitação, ou seja,
essa espécie de busca contínua por um certo conteúdo realista, digamos, para os trabalhos de arte, e por isso, e derivado disso, o peso das fotos, das instalações com vídeo. Embora todos esses trabalhos já tenham passado pela arte pop e tragam muito fortemente a consciência de não serem propriamente uma relação imediata com a realidade, mas uma espécie de relação de segunda mão, de segunda ordem, e, portanto, se mostram muito fortemente como fotografia ou como vídeo. Isso se mostra pela saturação, pelos manuseios negativos, pela saturação de cores, enfim, quer dizer, não é uma fotografia como a do Cartier-Bresson. Bom, tanto me parece que esses dois aspectos relativos à crítica da autonomia da arte são fortes, que inclusive a história da arte, ou a história da crítica de arte, também vem sendo mais ou menos reescrita nos últimos 15 anos. Se vocês quiserem ver quais são os dois Judas da arte contemporânea, são aqueles taxados como formalistas, ou seja, aqueles que reivindicavam esse afastamento, em princípio, da arte em relação à vida, que são o Greenberg, o Roger Fry, e, em geral, o palavrão contemporâneo, para quem não defende essa aproximação da arte à vida, é o tal do formalismo, que em todas as discussões é uma coisa muito poderosa. Bom, uma consequência dessa tentativa de aproximação constante entre arte e vida, e eu estou falando isso num sentido vago, porque eu acho que não vale a pena tentar ser preciso, tá certo? Quer dizer, o que vale a pena ver no que isso desdobrou, quer dizer, qual é a diferença de uma instalação e um quadro? Você entra dentro, certo? Quer dizer, e qual é a consequência disso? É que você teria uma relação perceptível com o trabalho instalado de maneira mais ou menos semelhante àquela que se teria com a vida, ou seja, se entra dentro, se transita, etc, etc. Uma consequência disso, dessa reivindicação, dessa aproximação entre arte e vida, é que os trabalhos, quase que sistematicamente, têm uma estrutura cada vez mais frágil, ou seja, uma fragilidade formal. Isso é reivindicado, tá certo? Por quê? Porque se as estruturas fossem muito complexas, necessariamente esses trabalhos diferenciariam das demais relações. Então, se vocês pensarem ou no trabalho do Picasso, ou no trabalho do Matisse, ou numa fotografia do Cartier-Bresson, evidentemente esses trabalhos têm uma complexidade formal, e complexidade aí não quer dizer complicação, quer dizer riqueza de relações, que diferencia esses trabalhos das demais relações cotidianas. E é isso que daria ao trabalho de arte sua autonomia, ou seja, uma promessa de felicidade, ou seja, apontar para relações mais ricas que as nossas relações cotidianas. A partir da pop e do minimalismo, que são inegavelmente movimentos dos mais interessantes, tudo o que se faz é ir contra essa complexidade. Quer dizer, se vocês pensarem a pop ou o Andy Warhol, por exemplo, não é? Aquilo é tudo menos pintura, tá certo? Aquilo é silk screen. Você pega uma foto, faz um alto contraste, faz um silk screen branco e preto, depois você sobrepõe uma cor. E ele era tão esperto e tão consciente desse troço que chamava a Marilyn de Green Marilyn, Pink Marilyn, Blue Marilyn, enfim, tanto faz. A relação da cor com a cara da Marilyn Monroe era uma relação de sobreposição, era uma relação de justa posição, como é a relação dessas cadeiras, como é a relação entre esses copos. E, portanto, é uma relação formal extremamente simples. Se vocês pensarem em tudo que é o minimalismo, cuja palavra de ordem era uma coisa depois da outra, não há nada mais simples, formalmente falando, do que uma coisa depois da outra. E por que essa reivindicação de simplicidade formal? Porque justamente a estrutura do trabalho de arte, se é que ele ainda tem estrutura, não se diferenciasse das demais estruturas. Dos paralelepípedos da rua, das filas para entrar no cinema, da disposição dessas cadeiras, das pás do ventilador, enfim, das trivialidades cotidianas. E vocês pensem em todos os trabalhos que vocês quiserem, todos eles pagam algum tributo a essa questão. Seja o Richard Serra, seja o Bruce Nauman, seja o Alberto Caldas, as tranças do Dunga, uma série de trabalhos do Nuno, enfim, se vocês quiserem.
tudo tem algo dessa simplicidade formal. Bom, me parece que muito em função dessa simplicidade formal ou dessa aproximação reivindicada entre os trabalhos de arte e os demais fenômenos cotidianos, surge um fenômeno que é uma consequência lógica disso, que é o peso que as curadorias e as instituições passam a ter em relação aos trabalhos de arte. Evidentemente, esse peso, esse gigantismo que os museus, os centros culturais e o escambau têm na arte contemporânea, envolve questões extra-artísticas, envolve desde questões de turismo até questões financeiras, projetos de governo. Eu acho que eu não tenho nem conhecimento para discutir essas coisas. Se vocês pegarem um fenômeno que é um fenômeno avassalador, como o Guggenheim de Bilbao, só um cego não vê que aquilo é um troço que vai muito além de questões estritamente artísticas. Mas o que diz respeito às questões que estou levantando, o que interessa, do meu ponto de vista, é reconhecer que, dada essa simplicidade formal dos trabalhos, da grande maioria dos trabalhos contemporâneos, que deriva dessa tentativa de aproximar arte e vida, essa exponenciação das instituições e dos museus é uma conclusão lógica. Os trabalhos são feitos para as instituições, muitas vezes são encomendados para as instituições, e porque eles têm essa dimensão formal tão rebaixada, em geral, eles só fazem sentido dentro das instituições. Quer dizer, muitos trabalhos minimalistas poderiam ser postos, poderiam ser identificados aqui, à disposição das pedras nessa rua. Certo? Quer dizer, eles só vão ser vistos de uma maneira diversa, não porque eles proporcionam uma experiência de ordem diversa, mas porque eles são inscritos no espaço artístico. Então, o que é curioso, e parece um efeito colateral dos mais discutíveis, não é que, de par com essa espécie de reivindicação, de aproximação entre arte e vida, não é, se cria uma inscrição artística extremamente exponenciada, não é? Então você não tem mais, digamos, a ilusão de uma relação diferenciada, mas você tem um lugar da ilusão. Não é? Porque se você encontrar um trabalho do Donald Judd, ou do Frank Stella, ou, não é, sei lá, um trabalho do Carl Landry, que são, sei lá, alguns dormentes de trem pilhados, você passaria pela rua e nem dentro de um museu ele adquire toda a sua pertinência. Bom, eu acho que também, em consequência desse tipo de reivindicação, desse sentido que a arte tomou, é que se entende um pouco melhor o peso, às vezes, patético que as curadorias passaram a ter. Não é? Por quê? Porque os trabalhos de arte parecem nascer para adquirir um sentido que advém não deles, mas de fora deles, pela associação entre trabalhos, que em geral são aproximados por temas, e eles estão disponíveis para isso, tá certo? Quer dizer, se vocês quiserem pegar Picasso, Matisse, Miró, e envolvê-los com um desses temas da onda, a dor e o corpo, digamos, eles vão dar risada desse tema, certo? Eles são autônomos o suficiente para não submeterem a isso. O que me parece que ocorre na arte contemporânea, que eu respeito, eu não acho que nós estamos passando por o melhor das fases artísticas, mas eu acho que há várias posições respeitáveis, é que elas parecem como que reivindicar esse tipo de disposição estética. Portanto, como a diferenciação em relação aos demais fenômenos é muito rebaixada, é preciso que se estabeleçam relações extra-artísticas para que derive dessa aproximação entre trabalhos de diversas pessoas, mais ou menos circundadas por um tema, uma espécie de experiência diversa, não é? Onde não só o peso que as curadorias têm, e que às vezes chega à dimensão patética, a dimensão estética é dada pelo curador, quer dizer, o título dessa palestra, esse título meio fruto do problema da crítica de arte entendida como arte, é porque o curador, que fez as contas, é um crítico, assim como no limite até um
um restaurador, é um crítico, ele tem que tomar decisões relativas ao trabalho de arte. O crítico passa a ser, em última análise, o cara que dá dimensão estética às coisas, né? Cercando por um tema ou a dor no corpo, ou, enfim, a antropofagia, a pele e a memória, enfim, vocês não vivemos no mesmo país, né? As coisas não são muito diferentes. Eu acho que, em princípio, não haveria grandes problemas também nesse tipo de tendência contemporânea. Afinal, enfim, trata de uma questão de poder, isso sempre existiu. Mas me parece que desde o peso que a Academia Francesa teve nos salões do século XVIII, do século XIX, desde então, nunca as instituições tiveram tanto peso quanto tem hoje. Mas só para vocês pensarem, a arte moderna, de alguma maneira, nasce com as exposições impressionistas, que são exposições que os próprios artistas organizam. Tem um curador que vai juntar o Monet, o Degas, o Caillebotte, a Mary Cassatt, enfim, são eles que escolhem a si mesmo. Eu acho que faz muito sentido, em meio a essa retórica toda de arte e vida, esse troço todo, que as pessoas deleguem o sentido dos seus trabalhos a outros. Mas como eu ia dizendo, quer dizer, o meu problema, e aí eu estou falando do problema mesmo, problema quase pessoal, não é essa questão da curadoria tal como eu estou dizendo, porque curadoria sempre houve, tá certo? Qualquer exposição do Matisse, ou do Picasso, ou do Rodin, ou de quem fosse, tinha um curador, mas esse curador, de todas as contas, era um sujeito que devia ficar por trás. Quanto melhor o trabalho dele, menos ele aparecia, menos você notava. Hoje em dia é rigorosamente o contrário. Quer dizer, e qual é o problema do meu ponto de vista? É que quando, se você, vamos ser claros, não é? Boa parte de vocês deve ter visto a última Bienal de São Paulo, cujo tema era antropofagia. Você só via a mão do curador. Tudo era antropofagia, parece uma coisa de monomania. Então, tinha uma seção branca. Por quê? Porque o branco era soma de todas as cores, o branco comia todas as cores. Né? Aí tinha uma seção da balsa do Medusa, que é aquele trabalho do Jean Ricot. Por quê? Porque aquilo, o Medusa era um barco, que houve um motim, houve um naufrágio, seguiu o motim, e os sobreviventes comeram carne humana, antropofagia. Né? Depois tinha uma série de trabalhos estrangeiros, da Eva Hesse até o Van Gogh, em que os brasileiros entravam como nota de rodapé. Mira Schenker era nota de rodapé para Eva Hesse, o Cildo Meireles era nota de rodapé para o Van Gogh, antropofagia. Ou então havia na mesma Bienal uma série de duplos, dois rapazes do Edgar de Souza, dois duplos do Zé Rezende, as gêmeas do Tunga. Então, tudo eram dois. Né? Qual é o problema disso, do meu ponto de vista? É que você acaba sendo levado a essas exposições, né, para ver a mão do curador, porque, enfim, nesse trabalho que tudo é dois, você não vê o trabalho, você vê o termo comum, que é o dois. Duas gêmeas, dois homens grudados, duas tranças. Enfim, quer dizer, eu não gosto de curadoria, gente, eu gosto de arte. Mas, quer dizer, eu posso, de fato, ter uma posição ultrapassada e tudo leva a crer que tem. Agora, de fato, eu não gosto de curadoria. Não é o meu lance, eu gosto de arte. E o que eu acho é que, dada essa espécie de simplicidade reivindicada de boa parte da produção contemporânea, ela passa a fazer sentido muito contextualmente. E esse contexto é dado ou pela inscrição numa instituição, ou pela inscrição conduzida por um curador. Agora, vejam bem, quero ser o mais claro possível, até para a gente poder discutir. Eu não estou falando nada de curador. Né? Eu já devo ter sido crítico de arte, hoje em dia pouco exerço isso. Eu acho que isso tudo é muito próximo. Curador, diretor de museu, crítico, como eu estava falando, restaurador, é tudo muito próximo. Jornalista que escreve sobre arte. É uma questão de nuance. Não é? Quer dizer, o meu problema não estou querendo morrer pela boca, certo? Não estou
querendo discutir palavras, estou querendo discutir uma situação que me parece evidente, não é? E por que é que não se faz uma Bienal chamada Sentido, ou arte como arte? Não, tem que ser o homem, não sei o quê, a dor do corpo, antropofagia, enfim, porque parece que os trabalhos não têm sentido. Não, eu não sou idiota o suficiente para ser a dona de casa que fala, não tem nada contra as donas de casa. Foi uma delas que acabou comigo ontem à noite. Não, em bom sentido. Às 9 horas da manhã, as pessoas coisas fortes. Eu não estou dizendo isso, essa ausência de sentido, como diz uma mãe para um filho, que até isso até você faz. Não é isso. Não, eu acho que é uma questão ampla, que tem uma complexidade retórica, que produz livros, exposições, essa coisa toda. E que, feitas as contas, eu acho, deriva dessa espécie de reivindicação, de aproximação entre arte e vida. O terceiro aspecto, depois eu queria tirar uma conclusão disso, me parece o seguinte. Quem viu também aqui, mas também não é um fenômeno nacional, a gente em geral caricaturiza certas tendências internacionais, não é? Mas, enfim, tudo isso que eu estou falando acontece no mundo inteiro. Garanto para vocês. Não é? Uma das consequências também lógica disso tudo é a tendência a exponenciar essa dimensão curatorial pela cenografia. Então, quem viu essa exposição dos 500 anos, teve, digamos, que também é um dom brasileiro, não é, de revelar a verdade dos troços, geralmente pelo excesso, uma espécie de terceira conclusão, não é, desse espécie de processo todo, que é você exacerbar ainda as coisas por uma dimensão demagógica, que seria essa tentativa de instilar um aspecto lúdico e divertido para os trabalhos de arte, ainda pela cenografia, pela disposição, por essa coisa toda. E que faz sentido, e que é lógico em relação aos dois outros itens a que eu me referi, não é? Porque se trata de fazer essa espécie de relação contínua entre arte e vida, a arte tem que fazer sentido o tempo todo. Não é? E é, portanto, necessário que o ambiente que envolva a arte seja como que um caminho suave para essa espécie de tagarelice demagógica, facilmente ou a história da arte, ou a tradição, ou os trabalhos contemporâneos tendem a se transformar. Bom, eu acho que, em resumo, esses três aspectos são muito determinantes para uma série de características marcantes da arte contemporânea. E é curioso, porque desses três aspectos, praticamente um só diz respeito à obra de arte, o resto é meio envolvente, não é? E eu acho que é responsável também pela situação difícil que a arte contemporânea enfrenta. Quer dizer, eu, de fato, acho que, se nós formos comparar a produção contemporânea com o que foi produzido pela arte moderna de 1860 a 1930, depois, não dá nem para saída, entendeu? E a minha posição não é, pode ser uma posição nostálgica, porque de fato eu gosto dessa grande produção moderna. Mas o problema, eu acho que isso está conduzindo a uma baixa qualidade, se é que se pode falar em qualidade. Se você falar em qualidade para um crítico americano, ele acha que isso é politicamente incorreto. Então, também dizer que o Picasso é uma obra do Van Gris também não é de bom tom. Não é? E, então, eu acho que essas questões são responsáveis um pouco pela baixa qualidade da produção contemporânea, mas o que me parece mais preocupante é o seguinte: como tudo indica que esse sentido que a arte vem tomando é um sentido irreversível,
Eu acho que a única coisa que dá para fazer é discutir um pouco o que está sendo feito, enfim, engolir isso menos facilmente. E o que me preocupa, na verdade, de maneira mais decisiva, é o seguinte: afinal, de que vida a gente está falando quando se fala de aproximação entre arte e vida? Porque eu acho que, no fundo, como todo o tripé assenta sobre essa tal da vida, do que diabo nós estamos falando? O que eu tenho, o que me preocupa de fato, é que, em vez de propriamente nós termos uma espécie de relação de continuidade entre arte e vida, o que se tem, que subjaz a isso tudo, é uma compreensão da vida como continuidade. Não é? E eu acho que isso é que é extremamente empobrecedor. O que eu entendo por vida entendida como continuidade? Vamos pegar, por exemplo, esse procedimento que, ao meu ver, já se tornou acadêmico, que são as instalações. Por que se tornou acadêmico? Porque ele se tornou um esquema, tá certo? Com uma perspectiva central. Ninguém no Renascimento discutia aquilo, você põe o seu trabalho dentro daquilo. Tá certo? Quer dizer, o que é instalação hoje em dia? É um sistema com natureza morta. Tá certo? Você entra numa caixa preta, né? E aquilo que, em princípio, nasceu de uma instigação minimalista muito interessante, que era de você fazer o espaço vago, o espaço dado atuar, mas recalcar aquilo que era dado, revelar a dimensão ideológica daquela suposta asepsia, virou prego de parede. Você entra numa caixa preta onde as pessoas contam histórias, penduram objetos, não é? Ou com slide, ou com cheiro, ou com tato, ou pondo susto, enfim, mas contam histórias. É uma arte narrativa no melhor sentido da pintura neoclássica do século XVIII. E falo acadêmica porque isso é dado, tá certo? Quer dizer, isso é que é paradoxal. A ideia da instalação era presentificar aquilo que não era presente, o espaço de uma exposição. Então, se vocês pegarem uma boa instalação, por exemplo, aquelas duas chapas de aço de 2 polegadas do cerro, que fica uma no teto, outra no chão, você faz com que o espaço, o alto e o baixo, que eram nada, que eram uma dimensão conceitual, o espaço sem existir, não é? Isso não existe, dificilmente se vê, tá certo? Você tem uma espécie de criação, não é? De uma estrutura sensorial muito primária. Todos nós já tivemos 2 anos, todos nós já dormimos 2 anos no quarto escuro, sabemos o que é isso, não é? Primária, porque é regressiva, porque pede pai e mãe, tá certo? E dentro desse lugar regressivo se conta uma história, em geral também ela regressiva. Por quê? Porque é de compreensão muito simples, não é? Então, descontando que é também muito desagradável, pelo menos para mim, que é o que fica me dizendo o que eu faço, eu não detesto esse troço. Você tem que entrar por aquele lugar, caminhar por aquele outro lugar, sentar naquela poltrona e ver aquilo assim. Ora, você tratar as pessoas da maneira mais infantil possível. Se for a função do trabalho de arte, não é? Minorizar as pessoas, tirar delas a capacidade de juízo, mas por que fazer arte então, gente? Enfim, do que nós estamos falando? Então, quer dizer, o que me intriga nessas questões todas, não é? É que me parece que o problema não é só essa questão de aproximar arte e vida, mas é que arte e vida, a vida é entendida como uma coisa extremamente apequenada, ou seja, a vida entendida como continuidade. Não é? E a dimensão acadêmica, não é, que as instalações adquiriram hoje em dia, são muito reveladoras desse apequenamento. Não é? Ou seja, em nome de uma aproximação, de uma continuidade entre arte e vida, se produz uma vida de estufa, não é? Facilmente compreensível, extremamente regressiva, não é? Em que, em última análise, se produzem casas de boneca, não é? Quer dizer, uma espécie de vida miniaturizada para pessoas miniaturizadas.
Um outro aspecto que eu acho que é muito característico disso é como, nessa noção de aproximação ou de continuidade entre arte e vida, a relação entre os indivíduos e a vida também é uma relação muito fácil, muito contínua. Então, se vocês pegarem os trabalhos mais diversos, esse Ilya Kabakov, esse russo que está em qualquer Bienal, qualquer Cássio, essa coisa toda, as fotos da Nan Goldin, esse monte de desenho intimista que aparece a todo momento, essa inflação de fotos do mesmo corpo, fotos do próprio corpo, né, em que qualquer dobrinha vira uma vagina, qualquer cicatriz vira uma dor, qualquer coisinha vira não sei o quê, né? Ou então também essa inflação de você fazer trabalhos com as próprias secreções, seja esperma, suor, não sei o que, sangue, etc, etc. Enfim, toda essa espécie de memorialismo em que se converte a arte contemporânea, é evidente, não é? Eu também não estou dizendo para vocês nenhuma novidade, é evidente que esses trabalhos supõem uma relação do indivíduo com a vida, também ela contínua, não é? Em que a passagem do 1 para o 2 ou do 1 para o 3 é uma relação como se tirar o chapéu, dizer bom dia, sem complexidade nenhuma. Não é? E o que me parece, e que me parece de fato aflitivo e problemático, regressivo, essa coisa toda, é que essa pseudo-simplicidade não ajuda em nada, nem a enriquecer a vida, nem a potencializar a vida, e muito menos a compreendê-la, porque a vida é rigorosamente descontínua, complexa, não tem nada a ver com essa espécie de passagem, caminho suave, que era a cartilha que eu estudava quando eu tinha 3 anos, passar caminho suave entre o 1 e o 2, entre eu e vocês, entre mim e vocês. Então, eu não quero ir além disso, porque de fato eu acho que vale a pena conversar, mas aí não depende de mim, que eu só mais ou menos sistematizei coisas que estão dadas, tá certo? Eu não tô, são coisas que vocês, em qualquer momento, podem verificar isso. Não é? E que, em nome de uma série de políticas, estão dando uma espécie de dimensão tão unívoca à arte contemporânea que às vezes é aflitivo, certo? Coisa tão monolítica, né? Ainda que em nome da diversidade, da individualidade do indivíduo, mas no fundo parece um negócio que todo mundo usa a mesma roupa, corta o cabelo do mesmo jeito. Enfim. Quer dizer, no fundo eu me pergunto se é para repicar a vida, para que arte? Se a gente tivesse 2 vidas, ninguém fazia arte. Ué, se nós fôssemos eternos, ninguém fazia arte. Faz arte porque a gente é finito. Então essa aproximação é um negócio muito complicado, não é? Agora, eu acho assim, se pegar o Elliot Sica, que é um cara que desde a final da década de 50 pregava essa aproximação, dizer, no caso dele esse troço é muito rico ainda, é dilacerado, problemático. Esse troço virou uma academia. Não é? Quer dizer, e o que eu acho que, porra, a natureza morta começa no século XVII, até o Morandi ela foi bem obrigada. São 17, 18, 19, 20, são 4 séculos até ela virar academia mesmo. Instalação em 30 anos virou academia. É um patético. Então, eu acho que não se trata de aqui, do meu ponto de vista, atacar a produção contemporânea, porque passei boa parte da minha vida escrevendo sobre artistas contemporâneos. Eu acho que há uma relativamente pequena parte da produção contemporânea muito instigante, há alguma diversidade, né? Mas eu nunca presenciei ou estudei um período em que a coisa fosse tão homogênea. E acho que voluntariamente homogênea. Então, a única coisa que eu tentei fazer aqui foi esquematizar em torno de 3 itens, o que me parecem razões para essa homogeneidade
Santo Osório. É isso. Eu não sei, eu não tenho... eu seria até capaz, eu acho, de historiar um pouco isso. Agora... parece, assim, pela sua fala, que existe uma... chegar na arte contemporânea, está tirando a autoria, a autoridade assim, da obra, né? Da obra, artista, sim. Da obra, do artista, né? E me parece que isso, quer dizer, entre outros problemas, a gente parece que retorna uma coisa anterior à Renascença, assim, o papel do artista. Mas não é também, porque, por exemplo, em vários momentos, até modernos, essa espécie de retomada de um certo anonimato medieval, né, foi forte. Quer dizer, os pré-rafaelitas são isso, os nazarenos na Alemanha são isso. E há vários momentos, sobretudo no romantismo, em que tem uma espécie de reivindicação a uma espécie de noção formal anterior à complexidade renascentista. Em geral, todos esses movimentos atacam a arte renascentista, mas que nem produziram boas obras de arte. Quer dizer, vai ver hoje em dia os pré-rafaelitas que lá aguentam, né, ou os nazarenos, que é pior ainda. Mas um dos grandes líderes desse raciocínio, é aqui que começa o negócio de hedonismo do povo, está me fugindo do nome. O cara que foi o grande ideólogo do Morris, aquele inglês que era o principal teórico do Turner, gente. O principal crítico do Turner, o professor em Oxford, agora que tem os pintores modernos, as pedras de Veneza, o Ruskin. O Ruskin é um pouco o cara que, por aquele movimento Arts and Crafts, faz essa tentativa de reaproximar a indústria e a arte, né, que dá uma noção de design muito interessante, essa coisa toda, que reivindica um pouco, para uma certa produção, essa espécie de re-anonimato, né? Que de fato é fabuloso você pegar as românicas, não é? Mas o que acontece hoje em dia é em relação à obra, não é em relação à autoria, tá certo? Porque o sujeito faz um troço que é idêntico a qualquer estrutura cotidiana e todo mundo sabe que é dele. Não é? Então, é uma exponenciação, também ela paradoxal, porque, tá certo? Quer dizer, porque só para fazer uma ilação, um desdobramento lógico dessa espécie de crítica à complexidade dos trabalhos modernos, digamos, o Matisse, e, portanto, a reivindicação de forma simples, não é? Uma consequência lógica disso é a crítica à noção de fazer, do fazer. Por quê? Porque todo fazer suporia uma espécie de arrogância individual e você pegar algo e transformar esse algo em outra coisa. Não é? Então, qual é o argumento vigente? É que numa sociedade da serenidade, do anonimato, da massificação, essa arrogância subjetiva de controlar o mundo seria uma coisa extemporânea. Eu acho que como raciocínio é uma coisa até interessante, não é? Eu acho que muita gente tirou dessa ideia aparentemente simples consequências muito interessantes. Eu acho um dos maiores artistas contemporâneos o Richard Serra. Todo mundo sabe que aquelas imensos trabalhos de aço e tal são dele, mas porque eu não sei de ninguém, tá certo? Porque eles são muito simples, mas são muito poderosos como experiência. Mas tá certo? Quer dizer, aquilo não tem a mão de ninguém. Não tem a mão de ninguém no sentido em que não há, como por exemplo no Amilcar,
trabalha com ferro também, a escolha do corte, não, você pega duas chapas, justapõe. Não é? Aquilo parece ser feito por ninguém mesmo. Aquilo, no entanto, quando você esbarra para um trabalho de ferro no meio de Nova York, que a coisa não há nada mais dispersivo do que Nova York, ou Paris, ou Berlim, você fala com São Paulo, que não tem móvel de ferro, você imediatamente é submetido a uma experiência que te põe num circuito totalmente diverso do circuito da cidade. E aí eu acho que se vê que ele é um grande artista. Por quê? Porque ele proporciona, no meio da coisa mais difusa, que é a experiência urbana, uma experiência diferencial. Agora, então voltando à sua questão, sem querer me perder muito, eu não acho essa questão desinteressante, eu acho que ela faz sentido, tá certo? Quer dizer, é a mesma coisa que você pensar, digamos, na pintura, digamos, do Bryce Marden, ou do Bryce Marden. Existem vários outros. Aquilo não envolve propriamente a mão, certo? No sentido da gestualidade individual, um certo drama pessoal, sei lá, como o Mireille Camargo, ou a pintura do Polo, não é? Quer dizer, essa questão, eu acho que ela pode ser rica, certo? O que eu acho empobrecedor é quando a experiência é pobre, a experiência é regressiva, certo? Quer dizer, eu acho que o Serra tinha aquele troço de você experimenta uma cidade ali diversa, como você deslumbrasse a possibilidade de uma outra cidade. Não é? Ele tem um viagem assim, por um passo de margem, e vira, porque tudo que você põe dentro do museu vira arte. Isso Duchamp mostrou em 1914. Esse é um dos lances mais interessantes do Duchamp. Não é? Então, é paradoxal, porque parece que é uma radicalidade muito grande você tentar tornar tudo artisticamente possível, mas de imediato você precisa do museu, cara. Então, tudo é institucionalizado do dia para a noite. É um negócio... Sim, parece que você não precisa. O dilema do prisioneiro, se ficar o bicho pega e escorrer. Fala. Realmente, o lugar onde a gente está, Diamantina, aqui, eu sou de fora. Então, a realidade aqui é de uma herança. Hoje em dia é uma universidade, né? Coisa que é um fenômeno pós-década de 50, né? E eu fico me perguntando, agora eu de fato, não estou sendo honesto, eu me pergunto, não tenho a resposta. Se essa compreensão da arte como algo que precisa ser transmitido, né, essa relação professor-aluno, esse troço todo, que enfim, o cara é pago, precisa lá dar aula, enfim, né? Se isso não solicita uma loquacidade, uma comunicabilidade, que acaba pegando a arte, entendeu? É uma coisa, você ensinar técnica, enfim, ensinar a história da arte, que é o que eu faço, não é? Tudo isso ficou pronunciado, tá certo? A arte começa depois daí. Não estou aqui defendendo que se acabe com as escolas de arte, a gente volte a uma espécie de inspiração primitiva, não é isso, mas se eu acho que isso deveria ser considerado, eu acho. Porque muitos trabalhos de arte já nascem com uma história da arte tão embutida neles, né? Ainda mais numa época como a nossa, em que essa dimensão reflexiva da arte ficou meio saturada, que você de saída sabe o seu lugar na história, né? Isso é um negócio tão pobre, né? Como se você se inscrevesse na história da arte de antemão. Você imagina? Que, enfim, talvez um pouco de risco, né? Agora, que eu suspeito que essa coisa da escolarização da arte
tem a ver com a situação contemporânea, isso eu não tenho dúvida. Não sei a extensão desse troço. Certo? Você não acha que, por vários caminhos que sejam, sempre houve erro em toda a história, sempre houve erro de ensinar? Você não acha que o artista, quando ele sente mesmo a arte dele, ele passa por isso tudo e descobre o caminho dele? Olha, eu concordo com você, mas eu só acho o seguinte: existem momentos melhores e momentos piores na história da arte. Tá certo? Quer dizer, eu já fui a vários debates em que eu sou taxado de conservador. De resto, eu sou taxado de conservador. Tá? Então, o que me pergunta é isso: você não acha que quando você vai contra o sentido da arte, você sempre toma uma posição reacionária? Eu não acho que necessariamente. Certo? O século XVIII em arte é uma merda. Você tira o Goya e o Chardin. O resto é uma merda. Se você comparar com o século XIV, com o XV, com o XVII, que é fabuloso, e depois com o XIX. O XVIII tira o Goya para você ver o que fica. Fica o Rococó, não é? Que tem um grande homem que é o Chardin. Há quem goste daquelas coisas. Eu estou dando para você a minha opinião, só posso dar a minha. Bom, então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que arte é discutível, no sentido literal do termo. Se pode discutir arte. E eu estou aqui da maneira mais cândida possível expondo a minha posição. Se ela é conservadora, estou pouco me importando. Só estou querendo dizer de sair, eu gosto de arte, eu não gosto de curadoria. Em alemão falando português. O negócio é esse. Então eu estou a fim de discutir. Agora, eu até já fiz curadoria, não é essa a questão. Tá certo? Mas eu prefiro ver o Matisse a ler um bom livro de crítica de arte. O meu lance é esse. Tá certo? Quer dizer, você me pergunta, sempre houve isso? Sempre mais ou menos. Tá certo? Quer dizer, tem momentos da história da arte. Pô, vá a Florença do século XV. Eu te conheci um senhor, Florença do século XV, parece que tinha 70 mil habitantes. Esse senhor perguntava, será que tinha um idiota em Florença? Está tudo certo, cara. Esse negócio poderoso do meio produz coisas poderosas, não é? Pô, é do tamanho de Diamantina. Se tanto. Não é? Quer dizer, mas é preciso de exigência. Não é? Porque fica com essa brincadeira de que hoje em dia precisa que o indivíduo entre na arte. Então, só para nós ficarmos no Renascimento, alguém conhece uma individualidade mais poderosa que o Michelangelo? Mas essa arte maior, ela é muito rara. Mas a arte maior está sendo feita agora. Mas é rara, mas nós estamos falando de raridade, uai. Bom, senão nós estamos falando de mediocridade. Só que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho a impressão de que as condições apontam para a mediocridade. Pois é. Não, mas é disso que eu estou falando. Estou sentindo também. Sim. Eu acho que, pelo mundo hoje, que quer fazer as coisas muito rapidamente, não dá tempo de ter um artista muito grande, não é muito raro. Mas isso é raro na humanidade inteira, não? Não, mas digo assim, olha, vamos ser muito singeros. O que é que melhor nós produzimos? Foi o Edson Arantes do Nascimento, não é? Até o Machado de Assis talvez não saia com ele. E ele não, é um negócio orgânico, esse troço não é Pelé, tinha que ter nascido aqui. Porque era um mundo de gente jogando que conhecia aquele troço. Eu não estou brincando. Eu talvez respeite pouca gente mais do que eu respeito o Pelé. Aqui, ou então o João Gilberto. Vamos pegar um exemplo menos. O João Gilberto, para mim, é o maior cantor do mundo hoje em dia, sem nenhum nacionalismo. Por quê? Porque tinha um mundo de gente que foi afinando esse troço, que foi discutindo, que foi tornando o troço mais inteligente. E eu acho que se a gente for cortar por baixo, vai ser sempre mediania. A arte não é mediania. Talvez para produzir você tem que pôr um mundo de escada, mas depois você tira a escada e vai ver o Velázquez, não vai ver o Zé Mané do século XVII. Entendeu? Porque eu não quero discutir, porque não é o problema existencial das pessoas. É duro mesmo ser no seu Velázquez, deve ser terrível.
Não é? Só correspondente ao prazer que o Velázquez te dá. Mas é isso mesmo que eu estou falando. Mas então nós estamos falando a mesma coisa, mas eu só acho o seguinte, Mesma coisa. mas em vez de choramingar, em vez de... Eu não estou dizendo que você está fazendo isso. Não estou brincando, não. Eu estou Não, eu sei disso, eu só não estou querendo ser grosseiro. Não estou dizendo que você está dizendo isso. Eu estou dizendo é que é bom atentar... Não, eu sei, é bom... Bom, eu digo, se eu não achasse que isso, por exemplo, é importante, eu não estava aqui. Tá certo? Eu sou tão trouxa, tá certo? Depois de tudo que eu passei, eu já gostei. Vocês precisam ver o estado. Se eu estou nesse estado, você imagina a pobre da leitora que já foi pro céu lá. Por que sobrou do coitadinho? Bom, o que eu acho é que essa situação de discussão que eu estava falando da música popular, eu não estou brincando. Quer dizer, ou do futebol, quer dizer, se o Roberto... É que as coisas até no futebol pioraram muito, né? Não, mas digo assim, mas a mídia não produzia. Hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas, mas se quisesse produzir, se o Roberto Marinho decidisse produzir um craque, não adiantava, porque as pessoas conhecem aquele troço. Tá certo? Em música também não era assim. Hoje em dia se produz a cada 15 minutos. O antídoto a isso é o juízo, não há outro. Ou seja, a autonomia das pessoas julgarem as coisas. É autocrítica. Não há outro não, é a crítica. Não estou falando crítica no sentido formal, de eu ser crítico de arte, mas as pessoas... Olha, gente, Platão falava lá, o belo faz falar. Não é maravilhosa essa frase? Então você sai do cinema com a namorada, a primeira coisa é saber se gostou. Por quê? Porque o trabalho de arte solicita o juízo. É o lugar do exercício do juízo. Por quê? Porque a arte não tem conceito. Ninguém sai do cinema com a namorada e fala, meu bem, o triângulo tem 3 lados. Porque no internais, cara. Certo? Por quê? Porque triângulo tem conceito. A arte é um lugar onde o povo não tem conceito, o juízo se exercita. Se vai acabar com isso, tudo bem. Mas é uma parte da humanidade que vai embora. Eu só não quero que a gente seja muito tolerante com esse troço. É muito difícil, é pouca gente. Tudo bem, mas só deu o João Gilberto porque os caras exigiam muito. Entendeu? E tem que exigir muito, cara. Vamos levantar o pé até onde dá. E nesse meio do caminho fica muita coisa boa, gente. Pô, tem na música brasileira, tem caras que fizeram 2 músicas. O Antônio Maria fez Manhã de Carnaval e mais 3. Tá bom! Queria eu ter feito Manhã de Carnaval. E eu gostei que eu levantei com a voz que estava muito baixa.